Boa noite. Quarta-feira sem transporte. Mobilizações contra a lei da terceirização prejudicam deslocamentos na região metropolitana. Trabalhadores fizeram caminhada na capital em protesto contra o texto que está em apreciação no Congresso. A ampliação dos aeroportos regionais. Ministro da Aviação Civil anuncia investimentos em 15 terminais do interior do estado. Polícia Federal realiza operação de combate a crimes financeiros no Rio Grande do Sul. O perigo do escuro. A falta de iluminação põe em risco usuários que circulam à noite nos parques da capital. E projeto Força na Peruca arrecada mechas de cabelo para auxiliar pessoas em tratamento contra o câncer. O Dia Nacional de Paralisação contra a Lei das Terceirizações foi marcado por uma caminhada no centro da capital. Conforme a Brigada Militar, cerca de 500 pessoas participaram do protesto. A Câmara dos Deputados já aprovou o projeto e aprecia hoje as emendas que alteram o texto base. Agora há pouco, a sessão plenária foi suspensa. Líderes partidários estão reunidos para decidir se adiam a votação para que a proposta seja melhor analisada. Representantes sindicais e trabalhadores carregavam faixas com críticas ao projeto de lei 4330, que amplia a possibilidade de terceirizar todas as atividades empresariais. Para os sindicatos, o projeto vai significar a precarização do trabalho. Vai prejudicar o trabalho, vai prejudicar a qualidade do serviço, principalmente onde existe prestação de serviços. Vai ficar mais prejudicado ainda. Não queremos terceirização, por isso a gente precisa de concurso público para os funcionários da escola. E os professores também não estão fora desse perigo da terceirização. Ainda pela tarde, os manifestantes acompanharam uma sessão especial na Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei das terceirizações. O deputado Adão Vilaverde fez um pronunciamento direcionado à presidente Dilma Rousseff. Para ele, se o projeto seguir, vai ser preciso pedir o veto da presidente. Nós esperamos que não passe hoje no Congresso Nacional. Senão, evidentemente, nós vamos continuar na mobilização e vamos solicitar e temos certeza que a presidenta Dilma vai ter que assumir este compromisso. Ela tem história, tem trajetória, tem passado, ajudou a construir, inclusive, a consolidação das leis do trabalho. O último recurso, obviamente, é o veto da presidente Dilma. Agora, a gente não tem dúvida que temos condições objetivas de enfrentar esse assunto e impedir esse retrocesso. Ainda em votação no plenário da Câmara, o texto do projeto de lei 4330 já sofreu modificações. A alteração estabelece que empresas públicas e de economia mista não podem terceirizar a atividade principal. E os protestos contra a lei das terceirizações começaram cedo na capital e bloquearam trechos em diferentes pontos da cidade. Ao contrário da frota de ônibus que circulou parcialmente, o metrô não circulou durante todo o dia e só volta a operar amanhã. Por causa da paralisação nacional contra a aprovação do projeto de lei 4.330, que amplia as terceirizações nas empresas, nenhum trem saiu da garagem. Eu achava que ia andar alguns trem. Um trem tinha que andar para a gente ir, mas só que não andou nenhum. Os ônibus da Carris não operaram durante toda a manhã, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Para contornar o prejuízo aos usuários, a EPTC colocou ônibus extras para reforçar o serviço. Uma luz no fim do túnel para a Valéria e a mãe. E paralisar os serviços atrapalha todo mundo. Atrapalha todo mundo, tem que trabalhar, tem que estudar. Ainda na Carris, um tumulto na manhã de hoje terminou com a prisão de um homem. Ele teria ameaçado manifestantes com uma faca. 2 pessoas ficaram feridas. Mesmo assim, os funcionários da empresa não deixaram a frente da garagem. Também os metroviários voltam a operar somente amanhã. Ontem, a desembargadora Ana Luísa Crefe, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, determinou que o sindicato seja multado em R$30 mil por hora paralisada. Mas o presidente em exercício do Sindimetrô afirma que a entidade não foi notificada. Agora nós vamos nos preocupar com o protesto, com a paralisação. No Hospital de Clínicas, o atendimento na parte da manhã foi realizado normalmente. Mobilização também no interior do estado. Em Novo Hamburgo, a principal dificuldade foi também no transporte. Elisete usa o trem todas as manhãs para chegar ao trabalho. Hoje, com a paralisação do transporte público, ela precisou encontrar outra maneira para ir trabalhar. Eu tô achando, sei lá, muito errado, né? Porque a gente usa o trem, tudo, e não tem como pegar ônibus, né? Aonde a gente vai, assim, é muito complicado.
Elisete não foi a única que se surpreendeu com o cartaz que anunciava a greve. Todo o transtorno foi causado pela paralisação dos funcionários da Transurb. Quem é contra a terceirização, por favor, levante a mão. A votação simbólica marcou o encerramento de uma das mobilizações realizadas em diversas empresas nesta quarta-feira. Após a mobilização em frente às empresas, representantes dos trabalhadores caminharam pelas principais ruas da cidade. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis Melo, fez à frente dos manifestantes que levavam diversas faixas em repúdio ao projeto de lei 4330, que pretende ampliar a terceirização no Brasil. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, afirmou hoje em Porto Alegre que, se o projeto das terceirizações for aprovado no Congresso, não deve ser vetado pela presidente Dilma Rousseff. Conforme o ministro, o governo está preocupado com a manutenção dos direitos do trabalhador. Questionado sobre um possível veto da presidência ao projeto da terceirização, Eliseu Padilha afirma que o que está em negociação deve ser aprovado. Por óbvio que aquilo que a presidenta autorizou ser negociado, é claro que ela não vai vetar. Então, seria incompatível que lá, eu estou há muitos anos lá tem uma coisa que vale muito, que é a palavra, né? Quando a gente dá a palavra, tem que ser honrada, senão as negociações perdem o significado. Então, tudo aquilo que for objeto da negociação, que tenha as lideranças do governo e os ministros do governo envolvidos, por certo, não deverão ser objeto de veto do presidente. Eliseu Padilha também destacou o programa de aviação regional, que prevê investimentos de mais de 7 bilhões de reais em 270 aeroportos do país. 15 deles em municípios gaúchos: Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Canela, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, São Borja e Uruguaiana. Conforme o ministro, a prioridade é para aeroportos que necessitem de menor investimento. O que determina a prioridade? É o menor nível de investimento. Tem aeroportos que estão prontos, por Rio Grande, vou dar um exemplo. Passo Fundo. Rio Grande está, em tese, ele só precisa da estação de combate a incêndio para ele poder operar. O ministro afirmou que a assinatura do contrato com a concessionária responsável pela construção do novo aeroporto internacional 20 de setembro, na região metropolitana, deve acontecer no primeiro semestre de 2016, após a conclusão das obras no Salgado Filho. O oeste do estado tem uma quinta-feira de sol e nuvens. Na fronteira com o Uruguai, dia nublado e variação de 10 graus na temperatura, mínima de 16 e máxima de 26 em Uruguaiana. São Borja fica parcialmente nublada, com aberturas de sol durante a tarde. A mínima fica em 17 e a máxima em 27 graus. Em Alegrete, períodos de sol intercalam com períodos de nublado. As temperaturas ficam amenas, indo dos 17 aos 24 graus. Veja depois do intervalo. Operação da Polícia Federal combate fraudes contra o sistema financeiro no estado. E ainda, os riscos de circular à noite nos parques da capital devido à falta de iluminação. Será que o conceito de notícia está se modificando? Por que alguns assuntos ganham mais importância do que outros nos veículos de comunicação? O Mídia Debate recebe os jornalistas Nando Gross, gerente-geral da Rádio Guaíba, Antônio Holfeld, coordenador do programa de pós-graduação do curso de comunicação da PUC, e Carlos Correia, editor assistente de esporte do Correio do Povo. Mídia em Debate, nesta quarta, 8 da noite. A quinta-feira vai ser de alta nebulosidade e pancadas de chuva na região leste do estado. Em Porto Alegre não chove, mas o dia fica nublado. As temperaturas vão dos 19 aos 25 graus. Em Guaíba, muitas nuvens e temperaturas amenas. A mínima fica em 20 e a máxima não ultrapassa os 25 graus.
No litoral norte, a instabilidade traz pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima será de 20 e a máxima de 24 graus em Tramandaí. A escuridão em alguns dos principais espaços públicos de Porto Alegre afasta a população destes locais que deveriam servir à própria população. Medo, insegurança, violência. Estas são expressões comuns relatadas por quem usa as praças da capital. Até existem bons exemplos e ainda um projeto de revitalização da iluminação nestes espaços, mas a maioria das obras está atrasada. Um lugar que recebe milhares de visitantes todos os meses, principalmente no fim de semana. O Parque da Redenção é um ponto turístico e de lazer, mas os relatos de assaltos e até mesmo um caso de estupro têm preocupado muita gente. É super perigoso mesmo, porque falta iluminação em grande parte, da Redenção. E sem falar os assaltos, É horrível. Em alguns pontos aqui do Parque da Redenção, a escuridão é tão grande que a gente precisou utilizar as luzes do nosso carro para conseguir iluminar e gravar algumas imagens. E o que a gente encontra por aqui são os postes de luz, todos com as luzes apagadas. A iluminação da Redenção, ela tem duas partes distintas. Uma parte que está iluminada e outra que, em virtude das obras, elas estão escuras. A gente já entrou em contato com a prefeitura já para resolver esse problema, inclusive solicitando que essa iluminação ela seja baixa em virtude das árvores, Porque muitas vezes não adianta a gente ter uma iluminação e as árvores, por ser uma praça bem arborizada, acabam obstruindo um pouco a luminosidade. Nos parques e praças, a Guarda Municipal também atua como policiamento. O efetivo foi intensificado na Redenção. Nós trabalhamos com no mínimo de 3 guarnições. As 3 guarnições, a gente está dando prioridade no periférico do parque para dar apoio aos munícipes que estão transitando, saindo do serviço e saindo da faculdade, das 20 horas até 1 hora da manhã. O aumento da vigilância é reconhecida pela população. Mesmo assim, tem quem se sinta inseguro. O efetivo só vem quando acontece alguma coisa, tipo as 2 últimas mortes que tiveram aqui, teve policiamento, um dia depois, 2, entendeu? Do contrário, não tem nada, absolutamente nada. Postes de luz estão sendo instalados em praças e parques da capital para amenizar o problema. O Parque da Redenção faz parte do projeto de iluminação da Secretaria Municipal de Obras. Mas apesar da previsão de conclusão ser neste mês, o trabalho está com apenas 30% concluído. Nós estamos botando lá mais de 500 pontos de iluminação. Nós estamos num bom andamento da obra, até que a empresa passou a não atender as expectativas nossas. Então, prorrogando este cronograma, depois de muitas negociações e na tentativa que ela retomasse, então nós partimos agora para um processo de rescisão contratual com essa empresa. Nós temos a expectativa de resolver esse imbróglio administrativo para que a gente possa ou chamar a segunda colocada licitação, ou a terceira colocada, ou uma nova licitação. O atraso nas obras também é visível no Parcão, que tem 10% do processo concluído. São 90 pontos de luz dos 347 que devem ser instalados até julho. Já aqui na Praça da Encol, a situação é bem diferente. As obras de iluminação já foram finalizadas. São mais de 100 novos postes de luz. O que muda por aqui também é o discurso dos frequentadores do local. Eu frequento aqui há mais de 20 anos, todos os finais de semana. E agora, depois da iluminação, eu tenho vindo 2, 3 vezes à noite e é super tranquilo. Eu venho toda noite aqui, na hora do rush ali, em torno das 6h30, 7 horas. Hoje que eu estou um pouco mais tarde, mas eu estou vendo que ainda o movimento ainda é grande. Hoje não tem policial agora, nesse horário, Mas na hora de maior movimento, sempre tem um carro lá na ponta, daquele lado lá. A Encol é uma das 107 praças da capital que tiveram reforço na iluminação, um investimento de 4 milhões de reais. Ainda este ano está prevista a modernização de outros 29 espaços públicos. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação que apura desvios milionários de recursos em 2 instituições financeiras do estado. 60 agentes federais participaram da Operação Pavlova, que leva o nome de uma conhecida bailarina russa, porque uma das pessoas investigadas inicialmente era a bailarina.
O desvio de dinheiro teria sido feito por gestores das duas seguradoras lesadas, através de contratos fraudulentos. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 5 ordens de condução coercitiva contra 4 empresários e 1 advogado suspeitos. Eles foram levados para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os principais fatos delituosos que a gente identificou, potencialmente delituosos que a gente identificou, são principalmente contratos simulados, né, entre a instituição financeira e empresas laranjas, né, com o intuito, ao nosso ver, a princípio, para desviar recursos das instituições financeiras. Dados preliminares apontam que o prejuízo passaria de 20 milhões de reais e resultou no endividamento das seguradoras. Os nomes dos suspeitos e das empresas não foram divulgados porque a investigação ainda está sob sigilo. Nesta quarta, os policiais também cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e no município de Marau, na região norte. 7 carros foram apreendidos, a maioria de luxo. As investigações da Operação Pavlova começaram em 2011, a pedido do Ministério Público. A ação de hoje teve como objetivo recolher provas e também bloquear bens e valores dos suspeitos. Se for confirmada a fraude, no futuro, esses recursos podem ser usados para ressarcir os segurados que ficaram sem receber. Hoje a gente sabe que se não afetar o bolso, não resolve nada. Então, o bolso é, digamos, uma forma de dar eficácia ao combate desses crimes, essa parte patrimonial. Então, se tenta bloquear valores, bloquear bens, para encaminhá-los ao juízo civil, quando tiver desenrolado o processo criminal, encaminhá-lo ao juízo civil, para no juízo civil, eventuais vítimas poderem ser beneficiadas com tais valores. A Polícia Federal indiciou 4 suspeitos pelos crimes de gestão fraudulenta, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha ou bando. A chuva não aparece nesta quinta-feira na região sul do estado. Em Bagé, dia parcialmente nublado e as temperaturas começam mais baixas pela manhã, com 15 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens pela manhã e nebulosidade à tarde, mínima de 17 e máxima de 26 graus. No litoral, ventos de 30 km por hora, com aberturas de sol. As marcas ficam entre 17 e 25 graus em Rio Grande. Veja depois do intervalo como a paralisação do transporte na capital atinge o deslocamento dos trabalhadores na volta para casa. E conheça o projeto Força na Peruca, que recolhe mechas de cabelo para auxiliar pessoas em tratamento contra o câncer. A quinta-feira fica parcialmente nublada no norte do estado. Na Serra, ainda há possibilidade de pancadas de curta duração ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a mínima fica em 17 e a máxima em 23 graus. No Planalto, o sol fica entre nuvens. A mínima é de 16 ao amanhecer e a máxima 25 graus em Passo Fundo. No noroeste do estado, o sol intercala com períodos de nublado. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em Cruz Alta. Depois de um dia de paralisação parcial no transporte coletivo da capital, em função dos protestos contra a lei das terceirizações, vamos saber como está a volta para casa neste momento. A repórter Clarissa Lima está no centro de Porto Alegre. Boa noite, Clarissa. Qual a situação? Boa noite, Olegário. Nas paradas de ônibus no entorno aqui do mercado público, no centro da capital, dezenas de pessoas aguardam as linhas que estão substituindo as da Garris. A Companhia Pública de Ônibus aderiu à paralisação até a meia-noite de hoje. Apenas algumas linhas estão circulando aqui no centro. A linha T2 é uma delas, a 343, e as transversais T4, T1 e T11, mas todas em horário muito reduzido. O trânsito em direção à saída de Porto Alegre está bastante congestionado. Na falta de ônibus, muitas pessoas tiraram o carro da garagem, ocasionando uma lentidão no fluxo. E nas paradas dos intermunicipais, também aqui no centro, próximas à rodoviária, ali no entorno do viaduto da Conceição, passageiros que costumam pegar o Transurb diariamente também aguardam pelos ônibus. A Transurb segue paralisada até a meia-noite.
desrespeitando, aliás, a determinação legal de manter pelo menos 30% da frota em caso de greve ou paralisações como essa. E para minimizar os transtornos, a Metroplan aumentou em 20% o número de ônibus. E para encerrar, Olegário, uma última informação: logo mais, às 10 da noite, tem jogo entre Grêmio e Campinense na Arena, pela Copa do Brasil. E segundo a EPTC, o transporte por ônibus não será muito afetado, porque a região é atendida pelo consórcio Conorte, que está funcionando regularmente. São essas as informações do Olegário. Obrigada e boa noite. A região central do estado tem uma quinta-feira de sol entre nuvens. Em Santa Cruz do Sul, dia parcialmente nublado, com temperaturas que variam de 18 a 26 graus. Em Santa Maria, o sol pode aparecer pela manhã, mas à tarde as nuvens predominam. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Cachoeira do Sul, quinta-feira nublada, sem aberturas de sol. A mínima fica em 18 e a máxima em 26 graus. O programa TVE Repórter de hoje vai abordar um tema ligado à saúde infantil, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. Manuela caminha pela rua. Crianças agitadas ou com dificuldade de aprendizagem. Esses são os dois principais diagnósticos do TDAH. No entanto, muitas vezes estas características se manifestam porque estão associadas a outras origens de fundo emocional. É este o assunto do TVE Repórter de hoje. O programa vai questionar até que ponto as crianças estão sofrendo com o excesso de medicação. O programa vai mostrar crianças portadoras do problema e o debate entre especialistas sobre a melhor forma de condução. Quando nós temos um diagnóstico bem estabelecido de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e esses sintomas causam um prejuízo funcional importante para a criança na família e na escola, é importante também pensar na possibilidade do uso da medicação. O TVE Repórter vai ao ar às 10 da noite e reprisa no domingo à 1 da tarde. E você lembra daquela campanha que ajuda pacientes em tratamento contra o câncer através da doação de perucas? A iniciativa se repetiu esta semana lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Você vai ver agora na reportagem da TV Fevale que dezenas de mechas de cabelo foram entregues para a ONG, que move esse gesto de solidariedade. Nada como começar a semana com a arte do desapego, ainda mais por uma boa causa. Janete faz parte da organização do evento na Fevale. Ela viu todo o percurso do projeto na instituição, desde a doação de mechas até a entrega das perucas. A gente começou a pensar, de repente, trazer para cá, aproveitar o curso de estética, o know-how que eles têm do próprio curso e fazer o corte dentro da própria instituição, usar a Fevale como um ponto de coleta. A equipe de cabeleireiros era toda voluntária e se revezou ao longo do dia. Uma colega de Carlos participou da última edição. Ele adorou a causa e resolveu participar. E poder trazer um pouquinho do que hoje a gente trabalha por tendência, por moda, né? E ao mesmo tempo a gente consegue perceber nas pessoas com quais nós estamos atendendo que estão bem antenadas e ligadas nesse sentido de moda também, né? Nessa edição o espaço foi aumentado, com uma sala só para corte e outra para secagem, além de um espaço bônus da maquiagem. Sem o auxílio desses profissionais, o Força na Peruca não teria como acontecer. Então, o profissional é que diz, olha, eu gostaria de participar, mas eu não tenho todo o tempo. Então, 2 horas, 4 horas, isso é bem flexível. A doação mínima é de 15 centímetros. Nessa edição do evento, 60 fichas para corte foram estipuladas. Nas 2 primeiras horas do Força na Peruca na Fevale, 33 doações haviam sido feitas, superando as expectativas da organização. Bela iniciativa, não é mesmo? A gente volta nessa quinta-feira com novas informações às 7h30 da noite. Uma boa noite e até amanhã.